Bom dia, Deus abençoe sua quarta-feira. Quero começar perguntando se você está disposto a ouvir e a obedecer. Esse é o tema da devocional de hoje. Fique com a gente, que Deus te abençoe. Olá, bom dia a todos. Que tema, hein? Já foi com a pedrada aqui que a gente vai tomar já, né? Que Deus te abençoe, meu querido. Estamos aqui toda segunda a sexta com a devocional Café com Deus Pai, nosso TikTok, nosso Instagram, o canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que Deus te abençoe. A gente pede também que você comente para que a gente te identifique. Pode colocar um pedido de oração, uma mensagem para o Senhor. Então, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais e vamos para esse tema, né? Vamos ouvir e obedecer. A frase, olhem, não importa o que virá. O que importa é que Jesus está com você. E o texto base é Provérbios 16, de 1 a 3. Vamos ler a palavra do Senhor. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Texto lindo de Provérbios. Guarda aí, marca aí na sua Bíblia. Vamos ao texto da devocional. Não planejar o futuro é planejar o fracasso. Pronto, Já podemos ir começou, embora? encerra o assunto, né? Eu vou repetir. Não planejar o futuro é planejar o fracasso. Essa frase está viva em minha memória há muitos anos, diz o autor. Quantos sonhos e projetos para o futuro fizemos no último ano? E, entre esses, quantos já aconteceram e quantos foram abandonados? É comum projetarmos como estaremos no ano que vem, daqui a 10 anos. Mas a pergunta é: temos entregue a Deus nossos sonhos e planos para que Ele os defina? Já faço uma pausa, se você não assistiu a devocional de ontem, faça, porque hoje está complementando o assunto de ontem. Muitos de nós buscam trilhar o próprio caminho, onde apenas visamos uma velhice confortável em um barco ou em uma casa de praia, olhando para as coisas deste mundo apenas e esquecendo completamente do verdadeiro propósito para a vida. Este verdadeiro propósito, pois a vida é sobre Deus e as pessoas. Quando eu estava no 7º período do curso de economia, diz o autor, tranquei para estudar teologia e me dedicar com mais afinco ao chamado de Deus. Fiz isso porque entendi claramente em meu coração que Deus Pai estava me direcionando a isso. Veja bem, não estou dizendo para você fazer o mesmo, mas sim para ouvir a Deus e entender o que Ele tem para a sua vida. Não é errado nem condenável desejarmos uma vida boa, tranquila e confortável. Mas precisamos entender que quando corremos apenas atrás das bênçãos, nos cansamos e não as alcançamos, pois elas são, na verdade, a recompensa da obediência a Deus. Convido você a inverter a ordem de algumas coisas na sua vida. Busque a obediência a Deus e as bênçãos virão de uma maneira abundante. Entregue o rumo da sua vida continuamente a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, capaz de conduzir você à verdadeira prosperidade, que não é simplesmente material, mas a satisfação completa em todas as áreas da vida. Ouça e obedeça. Completando então o que falávamos ontem, precisamos entregar os nossos planos ao Senhor. É errado fazer plano? É errado projetar a vida? Não é errado. Você está aqui nesse mundo. Você precisa ter os seus objetivos e seus anseios. Onde está o erro, então? Fazer isso sem a orientação do Senhor. Fazer isso sem perguntar ao Senhor. Fazer isso ao bel prazer, como dizem. Fazer pelas suas próprias coordenadas. O segredo está no versículo 3 que você leu, amor, de Provérbios 16. Lê de novo para mim. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Porque às vezes batemos cabeça, porque às vezes
as coisas que a gente projeta não saem, lá no trabalho, o plano familiar, no ministério, porque a gente não consagrou primeiro ao Senhor, porque a gente não ouviu o direcionamento dele, porque a gente quer fazer reunião de planejamento com todo mundo, menos com o Senhor, porque a gente às vezes até faz a reunião de planejamento com o Senhor, mas quando ele dá uma ordem que é diferente da que você queria, você não obedece. Essa é a sequência. Ouvir e obedecer. O autor diz que estava no 7º período de economia, quando resolveu parar para fazer teologia. Ele até ressalta, não é que você tem que parar o que você está fazendo para ir fazer teologia, mas é para que você olhe o exemplo dele e não erre nos mesmos erros. O esperto é aquele que aprende com os erros dos outros, não é? Então, antes de escolher a faculdade, Márcio fala muito sobre isso. Antes de escolher a faculdade, pergunte ao Senhor. Antes de escolher o cônjuge, pergunte ao Senhor. E aí são nossas reuniões de planejamento com Ele. Alinhamos com Ele. E aí, quando Ele disser que não é esse caminho? E aí, quando vocês apontarem e falar, mas a economia vai me dar um futuro, uma garantia, e a teologia não vai me dar mal um presente. Aí entra a parte da obediência. O Senhor nos criou com um propósito, com uma missão, nós precisamos cumprir onde quer que Ele nos colocar. Então, ouça o direcionamento do Senhor. Tenha coragem de obedecer e você desfrutará das bênçãos que são consequência de uma vida obediente. Amém. Muito, muito complemento da devocional de ontem, né? De hoje, né? E aí vocês podem falar assim, Márcio, vocês estão falando muito em ouvir e obedecer, mas como é que eu ouço a voz do Senhor? Aquele que é do Senhor, ele com certeza ele entende a voz do Senhor. Através da leitura da sua palavra, através da sua oração, da sua conversa com Deus, através de sinais, através de pessoas. Deus ele não vai ficar mudo, meu querido. Ele tem certeza que se você sentar em fazer uma reunião com Deus, né? E se colocar, Deus, fala comigo, quero aquela faculdade, ou quero ter esse relacionamento conjugal, ou quero ir para aquele emprego. O que o Senhor acha? Com certeza Deus vai falar com você. Amém. O que você não pode é não ter essa intimidade com o Senhor, né? Sim. E aí seus ouvidos se tapam, né? E aí você realmente fica surdo, e você não tem intimidade, né? A criança, quando o pai chama longe, né? Ela já identifica, né? A voz do seu pai ou da sua mãe, porque ela tem uma intimidade, tem um relacionamento. Para você ouvir a voz do Senhor, você precisa ter relacionamento. E aí você com certeza vai ter o direcionamento. Aí é ouvir e obedecer. Não deixe de fazer a segunda parte, né? Sim. Não adianta só ouvir, né? Não, eu ouvi, beleza, mas eu vou fazer do meu jeito mesmo, Deus, não quero saber não. Fracasso aí vai ser nítido e notório, né? Ouça e obedeça. Falamos ontem, nós estamos aqui em missão. Aqueles que são do Senhor estão aqui em missão. Nós não viemos aqui para curtir as praias, para ter uma vida numa casa de praia com uma lancha. O propósito do Senhor não é esse para as nossas vidas. Márcio, mas é pecado ter isso? Não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver condição, se você estudar, se você trabalhar, isso estiver dentro do propósito do Senhor, você vai ter isso, amém, sem problema nenhum. Só que isso não pode ser invertido e não pode tomar a frente do propósito de Deus na sua vida. Então, ouça e obedeça, né? Às vezes Deus vai mandar você usar o seu ambiente, a sua bênção, também para o propósito do reino dele, né? Então, faça isso, né? Abra os seus ouvidos, ouça a voz do Senhor e seja atuante em cumprir o que ele te ordenou. Não seja louco em não cumprir, né? Com certeza a gente vai poupar muita dor de cabeça, né? Eu gosto de falar que nós não somos bons em dirigir as nossas vidas. Deixa com o Senhor, ele vai dar todos os caminhos, vai falar para você ir para cá, para lá, e com certeza o êxito aí
é notório. Quando você falou da criança que ouve a voz do pai, me lembrei do meu pai. Meu pai tem um assovio desde criança. Ele chegava em casa, fazia aquele assovio, e hoje ainda, quando ele chega aqui no meu portão, ele faz o assovio. A gente já sabe que é ele. Intimidade. Nós conhecemos, e assim é com a voz de Deus. Você vai conhecê-la, você vai identificá-la. Quanto mais intimidade você tiver com ele, buscando leitura da palavra, momentos como esse, de devocional, oração, e é isso que vamos fazer agora, pedindo ao Senhor que nos dê ouvidos abertos para ouvi-lo e mentes inteligentes para obedecê-lo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão clara e tão direta ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela sua palavra lida, pelo texto aplicado e aquilo que o Senhor nos fez compartilhar nessa devocional. Nós te agradecemos porque eu sei que alguns insights do Espírito Santo chegarão ao coração das pessoas que estão acompanhando conosco. Que o Senhor nos ajude neste propósito de trazer o Senhor para os nossos planos e projetos, ouvir a sua direção, o seu ensinamento, a sua ordem e, principalmente, obedecer quando o Senhor disser, ter essa certeza de que muito mais tranquilo será se obedecermos ao Senhor, mesmo que os seus planos sejam diferentes do nosso. Nos dê humildade suficiente para te ouvir e obedecer. Essa é a nossa oração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Amém. Esperamos vocês aqui amanhã, quinta-feira. Tenha uma ótima quarta-feira na presença do Senhor. E até amanhã. Ouvindo e obedecendo a Deus. Tchau, tchau.